Olá, boa noite. Boa noite a todos os meus alunos do curso técnico em Radiologia Médica. Estamos retornando às nossas atividades acadêmicas e, com muita alegria, estamos aqui numa nova modalidade de ensino. Não é o que nós gostaríamos. Gostaríamos de estar presencialmente para estar dando as nossas aulas. Porém, por conta dessa pandemia do Covid-19, as autoridades médicas, os cientistas, recomendaram o isolamento social. E a forma de nós contribuirmos é nós ficarmos em casa e aproveitarmos este tempo para estudar, para aprender, para fazer a diferença. Então vamos dar início à nossa aula, tá? Primeiramente, quero falar o nome dos nossos alunos, né? Da turma 15B. Então, vou fazer a chamada inicial. Alírio César, Amanda Machado, Caroline de Oliveira, Cleonice, Douglas, Fernanda Nascimento, Gabriela Valente, Gabriela de Souza, Gabriele da Silva, Jéssica, Ian Gabriel, Jefferson, Caroline Tainá, Kathleen, Larissa Carolina, Leandro Donizete, Luan do Nascimento, Marcela Caroline, Marcela Oliveira, Mariana Almeida, Mariana Bernardo, Mário Romano, Michael Danilo, Miguel Faria, Miriam Gomes, Nicolas Alexandre, Noemia, Rafaela, Rodrigo e Sandra. Então, caros alunos, nós vamos dar início aí às nossas atividades. E só um instante, pessoal, estamos aqui, todas essas tecnologias, né? Ela está sendo um desafio para todos nós, professores. Disciplina Física Aplicada à Radiologia, segundo módulo, turma 15B noite, a nossa aula número 1 após o retorno das férias. Vamos falar sobre o critério de avaliação e o critério dessa aula. Vamos aqui. Opções de ponteiro. Então aqui, ó, disciplina Física Aplicada à Radiologia, carga horária 40 horas, né? Segundo módulo. As habilidades que nós estamos trabalhando, estamos desenvolvendo, é identificar os elementos que emitem radiação, conhecer as naturezas das emissões de radiação, compreender o tipo e a quantidade de radiação emitida pelo núcleo radioativo. A disciplina Física Aplicada à Radiologia, ela tem uma carga horária de 40 horas, tá?
As nossas atividades agora para o segundo semestre, né? São 2 horas aulas, que nós temos todas as sextas-feiras, das 18h40 até as 20h40, né? E vamos ter algumas atividades à distância para completar aí as 20 horas restantes. No primeiro bimestre nós tivemos 20 horas e mais esse segundo semestre mais 20 horas para, para dar a carga horária do nosso curso. A partir da próxima semana, né, eu vou passar uma atividade essa semana para vocês, tá? E aí vocês vão entregar no dia 15. Aí no dia 15 eu passo outra atividade, vocês entregam no dia 29. O total aí, eu vou dar 6 atividades, mais aquela atividade que vocês fizeram no primeiro bimestre, mais a nota de caderno para a gente fechar. Dentro dessas atividades, eu vou dar mais algumas atividades online para vocês fazerem e realizar o exame. Vai ser no dia 17 de julho, recuperação dia 24. Composição da média, os alunos serão aprovados com média maior ou igual a 7. A prova de exame, o cálculo da média, né? Supondo que o aluno tenha média 5, para ser aprovado no exame, o aluno deve tirar nota igual ou superior a 7. Pois 5 mais 7 vai dar 12, 12 dividido por 2 vai dar 6. Aí 6, o aluno, se não obter média 6, o aluno irá para a recuperação. Existe uma taxa a ser paga neste caso. E a média para aprovação passa a ser 7 em prova única ou prova teórica e prática, no caso, disciplina de anatomia e técnicas. Conteúdo programático do nosso curso de Física Aplicada à Radiologia, bases físicas que fundamentam o radiodiagnóstico, radioatividade, ondas eletromagnéticas, tubos de raio-x e teoria dos quanta. Habilidades: identificar os tipos de isso daqui era do slide sobre meios de contrastes. As habilidades já foram colocadas que identificar os elementos que emitem radiação e conhecer as naturezas das emissões da radiação. Vamos lá, vamos continuar. Então, as habilidades corretas aqui, né? Avaliar os efeitos de radioatividade para o tecido humano, saber completar uma reação de transmutação nuclear, calcular a meia-vida e a vida média de um elemento radioativo. Vamos dar continuidade, opções de roteiro. A frequência mínima, né, frequência mínima exigida para a promoção é de 75% das aulas dadas em cada componente matéria curricular nas aulas teóricas. Frequência, só para nós revisarmos, né? Nossa disciplina ela tem 40 horas aula, número de faltas sem reposição de aula até 25%, que equivale então a 10 faltas. Número de faltas com reposição de 25 a 40, ou seja, quem tiver de 11 a 16 faltas, e dependência por falta quando for acima de 40%, ou seja, for acima de 17 faltas, tá bom? Então vamos nos atentar a esse total de faltas permitido. O livro que vocês têm é o volume 2, capítulo 3, páginas 71 a 100, tem a parte da física aplicada à radiologia. E antes de nós darmos início, agora iniciando a matéria propriamente dita, antes das férias,
eu passei uma atividade online. Passei o resultado, mas não fiz a correção. Então, vamos partir daqui, pessoal. Fazer a correção da atividade online. Vamos lá. Quando o átomo radioativo actínio 91 emite uma partícula beta, há a formação de. Então, nós temos aqui as opções: actínio 89, número de massa 230, actínio 89, número de massa 234, o tório 90, número de massa 234, paládio 232, número atômico 91, e urânio 234, número atômico 90. Então, se ele emite, pessoal, emite uma partícula beta, nós vimos em aulas anteriores, quando um elemento químico ele emite uma partícula beta, o novo elemento formado, né? Porque nós vimos em aulas anteriores que quando um elemento radioativo ele se desintegra, ele emite partículas, pode haver alteração na sua eletrosfera, como pode haver alteração no seu núcleo. Ele transforma em outro elemento químico. Neste caso aqui, um novo elemento químico terá um número atômico uma unidade a mais do que o actínio. Então, o novo número atômico desse novo elemento químico vai ser 91 mais 1. Por quê? Lembre que a conservação do número de massa e a conservação na carga elétrica, se nos reagentes, né, que está à nossa esquerda aqui, são os nossos reagentes, e o que está à nossa direita, os nossos produtos, quando o elemento actínio ele emite partículas beta, o novo elemento químico terá uma carga elétrica, uma unidade a mais. Por quê? Quando eu faço aqui 92 menos 1, vai dar 91. De maneira que, quando eu olho lá na tabela periódica, eu vou ter um urânio, tá? O elemento urânio, que tem carga elétrica, né? Número atômico 92. O número de massa permanece o mesmo, 234, tá? 234. De maneira que não é nenhuma dessas alternativas, né? Por isso que lá no gabarito nós temos NDA, nenhuma das alternativas anteriores. Então, só recapitulando, nós estamos falando aqui de emissão beta, né? Emite uma partícula beta, a formação do elemento urânio, tá? Urânio. Se você olhar lá na tabela periódica, o elemento químico que tem carga 92 é o nosso elemento urânio. E lá na atividade online nós tínhamos a opção NDA, tá? Continuando, a questão número 2, as propriedades radioativas do carbono 14 usualmente são empregadas para fazer a datação de fósseis. Sabes que a meia-vida deste elemento é de aproximadamente 5.730 anos. Sendo assim, estima-se a idade de um fóssil que apresenta uma taxa de carbono 14 em torno de 6,25 da normal deve ser. Pessoal, ele quer que você estima-se a idade desse fóssil. Esse fóssil ele emitiu carbono 14 e a sua percentual de carbono 14 é de 6,25. Nós estamos falando aqui sobre o tempo de meia-vida. Então, inicialmente, a nossa amostra tem 100%. Transcorreu aqui um tempo de meia-vida, reduziu para 50%. Reduziu um tempo de meia-vida, reduziu 25%. Transcorreu um tempo de meia-vida, reduziu para 12,5%.
mais um tempo de meia-vida, reduziu a 6,25%. Observe, transcorreu aqui ó, uma, duas, 3, 4. 4 tempos de meia-vida. Aí, como o tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.730, eu vou pegar aqui ó, 4, multiplicar pelo tempo de meia-vida. Como o tempo de meia-vida é 5.730, eu faço 4 vezes 5.730, que vai dar aqui 22.920 anos. Então, vai ser a resposta D, né? Então, a resposta correta, letra E, 22.920 anos. Tem esse, esse material fóssil. Ok, pessoal? Dúvidas? Na sexta-feira nós vamos ter a nossa aula ao vivo, né? E com isso teremos oportunidade de vocês estarem tirando as suas dúvidas. Com isso eu vou poder ajudar cada um de vocês, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Analise as proposições abaixo relativas aos fenômenos radioativos e selecione os itens corretos. Então, pessoal, a gente vai analisar essas afirmativas e vamos, como aqui está no plural, né, e fala que pode selecionar os itens corretos, pode ter mais de um. Vamos analisar item por item. A partícula beta tem essencialmente a mesma carga e massa do próton. O que vocês acham, pessoal? A partícula beta tem essencialmente a mesma carga e massa do próton. Errado, né, pessoal? Por que é errado? Partículas beta, elas têm as mesmas características que o elétron. O elétron tem massa 1820 vezes menor do que a do próton e carga negativa, enquanto que o próton tem carga positiva. Vamos analisar a segunda afirmação. Quando o núcleo emite partículas alfa, o seu número atômico diminui de 2 unidades. Verdadeiro, pessoal, exatamente, verdadeiro. A gente sabe que a partícula alfa, né, a partícula alfa, ela, quando um núcleo emite partícula alfa, a sua massa reduz 4 unidades, o seu número atômico diminui 2 unidades. Terceira afirmativa, as emissões de raios gamas não alteram o número atômico e nem o número de massa do núcleo emissor. Também é verdadeiro, pessoal. Essa afirmativa está correta. A gente sabe que a radiação gama é uma onda eletromagnética constituída de uma combinação de campos elétricos e campos magnéticos e, efetivamente, ela não altera o número atômico, né, o número de massa do núcleo emissor. Quando o núcleo emite uma partícula beta, o seu número de massa diminui uma unidade. Pessoal, emissão beta, o número de massa permanece constante e o novo elemento químico tem uma unidade a mais no seu número atômico. Então, essa afirmativa está errada. Tá? E a quinta e última afirmativa, a meia-vida é o tempo necessário para a desintegração da metade de qualquer elemento radioativo. Exatamente, afirmativa verdadeira, tá? Verdadeira. Meia-vida é o tempo necessário para a desintegração da metade de qualquer elemento radioativo. Então, seria aqui a opção B, C e E, ok? Então,
Olha lá, quando o núcleo emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui 2 unidades. A emissão de raios gama não altera o número atômico e nem o número de massa do núcleo. A meia-vida é o tempo necessário para a desintegração da metade de qualquer elemento químico. Então, B, C e E. Vamos para a próxima questão, questão 4. Olha só, pessoal, questão 4. Aqui, ó, os elementos radioativos são muito usados em medicina, tanto para diagnóstico como para procedimentos terapêuticos. São também usados para determinar os mecanismos das reações químicas e determinar a idade de objetos antigos. As reações nucleares são aproveitadas em geradores de eletricidade e armas de destruição maciça. Com relação à emissão de partículas ou radiações por átomos radioativos, é correto afirmar. Então, nós temos aqui 5 afirmativas, vamos analisar cada uma daí e ver qual afirmativa está correta. A radioatividade é a emissão espontânea de partículas e radiações de núcleos estáveis de átomos, originando outros núcleos que serão sempre instáveis. Pessoal, o erro está aqui, ó. A radioatividade é a emissão espontânea de partículas em núcleos instáveis. Aí eles se desintegram, né, para ficar estável, né? Aqui inverteu. Então seria a afirmativa correta é núcleos instáveis de átomo originando outros núcleos que serão sempre estáveis. A partícula alfa é o núcleo de átomo de hélio, portanto é formado por 2 prótons, 2 nêutrons, 2 elétrons e 2 nêutrons. Pessoal, se a partícula alfa fosse um átomo de hélio com 2 prótons, 2 elétrons e 2 nêutrons, esse elemento hélio ele não estaria ionizado. Ele não teria carga positiva de 2 unidades. Por quê? 2 prótons com 2 elétrons, a quantidade de carga elétrica, né, ficaria neutro. O número de massa, ok, 2 prótons mais 2 nêutrons dá 4 unidades de massa. Só que ele não tem 2 elétrons, tá? Então, o erro está aqui, esses 2 elétrons aqui. Ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Alternativa C, a partícula beta forma-se a partir da desintegração do nêutron, que dá como resultado um próton, um elétron, né, partícula beta, e um neutrino, partícula sem carga elétrica de massa desprezível. Exatamente, essa daqui é a correta. Né? As emissões gama são partículas que apresentam menor poder de penetração e maior poder ionizante sobre os gases. Né? Na realidade, partículas, as radiações gamas, têm, na realidade, maior, né, pessoal? Maior poder de penetração e menor poder ionizante sobre os gases. Depois aqui, ó, pessoal, as emissões alfa são as principais responsáveis pelos efeitos biológicos das radiações. Podem produzir mutações na célula, no nosso organismo, com gravíssimas consequências genéticas. Errada, né, pessoal? Na realidade, ela está falando aqui da radiação gama, tá? Radiação gama. As partículas alfa, nós vimos, ela tem um poder de penetração menor. Então, a resposta correta da questão 4 é a letra C. Vamos continuar. Olha só, questão 5. Uma série radioativa consiste em um conjunto de radioisótopos que são formados a partir de um radioisótopo inicial pela sucessiva emissão de partículas alfa e beta. Na série radioativa, que se inicia com Neptúnio 237 e termina com Bismuto 209. O número de partículas alfa e beta emitidas respectivamente, preste atenção como montar a resolução desse problema, pessoal. Olha só. Então, aqui eu montei essa minha equação. Então, eu tenho aqui o Neptúnio 237, ele emite partículas alfa,
partículas beta se transformando no átomo bismuto, e observe que a alteração no número atômico e a alteração no número de massa, tá? Qual é o número de partículas alfa e beta emitidas? Essa é a nossa pergunta. Então, vamos aplicar aqui, ó, a conservação da massa. Então, pego lá 237, vai ser igual a 4 vezes x mais 0 vezes y mais 209. Observe a minha equação, pessoal. Eu sei que quando um elemento químico ele sofre um decaimento, a conservação, quantidade de massa dos reagentes tem que ser igual à quantidade de massa dos produtos. Resolvendo essa equação que eu montei, né, vai ficar 237 igual a 4x, 0 vezes y, né, vai dar 0, né? Aí fica 4x mais 209. Esse, como eu quero achar o valor de x, aqui ó, mais 209 está positivo. Quando eu mudo de posição, ele sai do segundo membro, vai para o primeiro membro, o sinal dele inverte, aí fica 237 menos 209 igual a 4x. Aí 237 menos 209 vai dar 28, igual a 4x, então x igual a 28 dividido por 4, x igual a 7. Então, o Neptuno, quando se desintegra para se formar o bismuto, ele vai emitir 7 partículas alfa. E continuando, né, pessoal, agora aqui a conservação da carga elétrica, eu tenho lá o número atômico do Neptuno, 93, e do bismuto, 83. Então, vai ficar 93 igual a 2 vezes x menos I1 vezes y mais 83. O x nós calculamos no item anterior, vale 7. Então, vai ficar 93 igual a 2 vezes 7 menos y mais 83. E aí eu já inverti aqui, ó. Coloquei o y no primeiro membro. Então, estava negativo, vem para o primeiro membro positivo. 2 vezes 7, 14, mais 83. E o 93 que estava no primeiro membro, quando ele vem para o segundo membro, ele troca de sinal, que estava positivo ficou negativo. 14 mais 83, 97. 97 menos 93, 4. Resposta, então, para vai acontecer que do Neptuno se desintegrando no bismuto, então ele vai aqui emitir 7 partículas alfa e 4 partículas beta, 7 e 4. Então a resposta correta, letra B, tá? Letra B, ok? Continuando, vamos agora aqui para a questão número 6. A datação de objetos pode se basear em diversos métodos, sendo o método por radioisótopos, em especial o carbono 14, um dos mais conhecidos e empregados para artefatos arqueológicos. Em estudos sobre o histórico de contaminação ambiental, que datam desde a Revolução Industrial, o radionuclídeo chumbo 210 tem sido utilizado para se estimar a data de deposição de sedimentos contaminados em lagos e estuários. O chumbo 210 possui tempo de meia-vida de 22,5 anos, e é mais adequado para a datação de eventos recentes que o carbono 14, cuja datação, cujo tempo de meia-vida é de 5.730 anos. Acerca desse assunto, considerando que o sedimento, a ter sua data estimada, apresenta atividade de chumbo 210, equivalente a 12,5% da atividade no momento da deposição em T igual a zero, qual a idade do sedimento. Então, estamos falando aqui de tempo de meia-vida.
olha só. Primeiro, pessoal, como o tempo de meia-vida do chumbo 210 é de 22,5 anos, então para fazer estimativa de idade de alguns elementos, é utilizado o elemento chumbo 210, porque quanto carbono tem 5.700, né? 5.730 anos, o chumbo tem apenas 22,5 anos. Então a gente quer fazer a estimativa da idade desse material, tá? Então, eu tinha aqui 100%, aí ele se desintegra, reduz a metade, 50, 25, 12,5, né? Tempo de meia-vida. Há uma desintegração e a sua massa reduz a metade. Então, houve aí três tempos de meia-vida, então pego 3 vezes o tempo de meia-vida. Como o tempo de meia-vida do chumbo é de 22,5 anos, 3 multiplicado por 22,5 vai dar 67,5 anos. Então, resposta letra C. Era isso que vocês tinham que fazer no caderno, depois selecionar a resposta correta da atividade online. Questão 7, pessoal. As usinas nucleares produzem uma grande quantidade de lixo atômico, que constitui um sério problema ambiental da atualidade. Tal problema está relacionado à estrutura nuclear dos átomos dos elementos radioativos que estão nesse material. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir. Primeiro, o modelo atômico de Rutherford baseou-se em experimentos de exposição de lâminas de ouro à ação de material radioativo. Afirmativa 2. A radioatividade é uma evidência de que a hipótese de Dalton de o átomo ser uma partícula indivisível estava equivocada. E 3. Apesar dos problemas ambientais que podem advir da má destinação do lixo atômico e do risco inerente ao uso da tecnologia nuclear, a ausência de outras alternativas viáveis justifica o uso dessa tecnologia para a geração, no complexo nuclear de Angra dos Reis, da maior parte da energia elétrica que é consumida na região sudeste. Então, se a gente for analisar essas afirmativas, né, pessoal, a número 1 está correta. Realmente, Rutherford utilizou o elemento radioativo para fazer o experimento da comprovação do modelo atômico, né? Tanto é que ele descobriu que o átomo, a maior parte dele era vazia. A afirmação da radioatividade é uma evidência de que a hipótese de um átomo ser uma partícula indivisível estava equivocada, né? Então, como há desintegração, a gente percebe que o átomo ele é divisível, né? Ele se desintegra. Então, a radioatividade é uma evidência de que a hipótese de Dalton do átomo ser uma partícula indivisível estava equivocada, verdadeiro, realmente. Porque a partir do momento que começa a fazer estudos, percebe que alguns elementos químicos eles se desintegram. E a terceira questão de que a geração de energia, né, usinas nucleares, é a matriz energética do nosso país, a predominância é a hidrelétrica, mas a energia nuclear ela também tem uma presença na nossa matriz energética e justifica o seu uso na nossa sociedade, né? Então, de maneira que essa afirmativa também aí estaria correta, né? Então, resposta na realidade é letra C, né? Opa, corrigindo aqui, ó, pessoal, letra C. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, tá bom? Questão 8. Selecione a sequência correta, né? Na região de Poços de Caldas, Minas Gerais, há jazidas naturais de minério contendo urânio 238. Este radionuclídeo decai seguindo a seguinte sequência. Então, urânio, ele se desintegra, se formando em tório, o tório desintegra, formando um paládio, até chegar no chumbo, né? Então ele sai do urânio 92 e
se transforma no chumbo 82. Julgue os itens a seguir. Os processos 1 e 3 correspondem à emissão de partícula alfa. Para a gente saber isso, pessoal, olha só, 1 e 3. O 1, se houve aqui redução na carga de 2 unidades, é emissão alfa. Então, 1, ok. A 3, ó, de 84 foi para 82, também ok. Então, essa afirmativa está correta. O processo 2 corresponde à emissão da radiação gama. Pessoal, radiação gama não há alteração nem no número de massa, nem no número atômico. Então, essa afirmativa aqui, ó, errada. E 3, a notação chumbo 206 representa o nuclídeo do chumbo de número de massa 206 e número atômico 82. Né? Número de massa realmente lá 206. A notação chumbos representa o nuclídeo do chumbo de número de massa e número atômico 82. Correto. Então lá, ó, pessoal, aqui ó, emissão alfa, A2 aqui emissão beta, aumentou ó, uma unidade, aqui houve uma redução, e aqui a 3 também emissão alfa, então verdadeiro é verdadeiro, e a 2 né, falso. Questão 9, né? O processo de irradiação pode ser utilizado para aumentar o tempo de conservação dos alimentos, por meio da eliminação de micro-organismos patogênicos e de insetos. A irradiação geralmente é feita com raios gama, originados do cobalto 90. Acerca da radiação, julgue os itens a seguir. A radiação gama é originada de uma transformação química. Pessoal, radiação gama, a gente está falando de transformação nuclear, está falando de transformação química. Então, essa afirmativa aqui, ó, errada. Se um átomo de cobalto 60 emite apenas radiação gama, isso significa que ele não sofre uma transmutação. Olha só, pessoal, realmente ele apenas deixa de ficar instável e adquire estabilidade. Ele emite aí a radiação gama. Um alimento irradiado contém átomos de cobalto 60 que foram adicionados ao mesmo no processo de tratamento. E no processo de radiação, o feixe de raios gama pode ser direcionado aos alimentos por meio de placas elétricas devidamente polarizadas que desviam tais raios. Pessoal, a radiação gama é uma onda eletromagnética, tá? Então, de maneira que apenas a afirmativa 2, né, é a verdadeira. O resto aqui, ó, errado ou falso. E aqui também errado ou falso, tá? Por quê? O alimento irradiado contém átomos de carbono 100 que foram adicionados ao mesmo no processo de tratamento. Não, o cobalto 60 vai emitir radiação, né? Ele emite aqui, ó, a irradiação. Originalmente é feita com raios gamas originados do cobalto 60. Acerca da radiação, então falando só de radiação gama nessa questão. Então, ela é nuclear, não é química. Se o átomo de cobalto 60 emite apenas radiação gama, isso significa que ele não sofre uma transmutação. Realmente não, ele não transforma em outro elemento químico, ele permanece sendo cobalto 60. Por isso que essa afirmativa é correta. A 3, um alimento irradiado contém átomos de cobalto 60? Não contém um átomo de cobalto, pessoal. Apenas a radiação gama que foi emitida e atingiu esse alimento. E no processo de irradiação, o feixe de raios gama pode ser direcionado aos alimentos por meio de placas. Ele não pode, como ele não tem carga elétrica, as placas eletrizadas, polarizadas, não vai desviar essa radiação eletromagnética, tá? Então, resposta correta aí seria falso, verdadeiro, falso e falso, tá? Aí ele fala, julguem os itens a seguir. Então, o único correto aí seria a 2, né, pessoal?
E a última questão, pessoal, selecione o número de alternativas corretas. Selecione o número de alternativas corretas, preste atenção. Tá? Selecione o número de alternativas corretas. As explosões das bombas atômicas em agosto de 1945, as cidades de Hiroshima e Nagasaki completaram em 1995 50 anos. O fim da guerra e o início da era atômica se anunciava e o clarão escurecia os olhares do mundo, que oscilavam entre o pavor e o medo. O desconhecido explodia em solo japonês. A bomba detonava os horrores da guerra, levantava a poeira atômica das nações rivais e emitia sinais de que os tempos seriam outros para as nações. Por certo, nunca mais seriam os mesmos para os filhos do clarão. Sobre a bomba atômica e radioatividade, é correto afirmar que, sobre bomba atômica e radioatividade, a explosão atômica é um processo de fusão nuclear. Pessoal, é fissão nuclear, tá? Não fusão. Então, errado. Na emissão de uma partícula alfa, o urânio 235 decai para o tório 231. Olha só, pessoal, houve redução no número de massa de 4 unidades, né? Então, realmente ocorre aí a emissão de partículas alfa. Então, correto. Na emissão de uma partícula beta, o césio 137 decai para o bário 137. Realmente, beta, quando emite partícula beta, não há alteração no número de massa, apenas no número atômico. Então, também está correto. A radioatividade é a propriedade que certos átomos possuem de emitir radiação eletromagnética ou partículas a fim de adquirir a estabilidade eletrônica. Pessoal, é estabilidade nuclear, tá? Não eletrônica. Quando fala que estabilidade eletrônica, está falando de eletrosfera. Estabilidade nuclear. Então, errado essa daqui. As partículas alfa possuem maior poder de penetração em tecidos biológicos que as radiações gamas. Também errado, né? A radiação gama tem maior poder de penetração do que a radiação alfa. Então, nós temos aqui duas afirmações corretas, tá? Aqui é estabilidade nuclear, aqui é fissão nuclear e aqui é errado. Então, duas afirmações corretas, ok? Continuando, pessoal, aí exercícios de revisão, fazer no caderno, copiar as questões, responder, tirar foto e me enviar, tá? Isso aí lá para o dia 15 de maio, tá? Primeira questão é: qual é o número de prótons e de nêutrons existentes em cada um dos seguintes nuclídeos? Então, você tem o flúor, o molibdênio, a prata e o urânio. Então, você vai identificar para mim a quantidade de prótons e de nêutrons. 2. Identifique quais são os isótopos, os isóbaros e os isótons da seguinte sequência. Para lembrar, isótopos são elementos químicos que possuem o mesmo próton. Isóbaros, elementos químicos que têm o mesmo número de massa. Isótons são os elementos químicos que têm a mesma quantidade de nêutrons. Depois a questão 3. Em 1987 ocorreu em Goiânia um grave acidente por contaminação com material radioativo. Quando a blindagem de uma fonte de césio 137 foi destruída, sobre o átomo de césio 137 é correto afirmar que apresenta. Aí vocês vão ler, analisar e ver qual que é a alternativa correta. Aí nós temos a 4, a água contém isótopos de hidrogênio, é denominada água pesada porque as moléculas de H2O, quando comparadas com as moléculas H2O1, possuem o quê? Também vocês vão analisar. Depois, a 5, escolha a alternativa na qual é apresentada uma correta associação entre o nome do cientista e a contribuição que deu para a ciência no campo de estudos da radioatividade. Então, pessoal, pesquisem nos materiais que vocês têm, pesquisem na internet,
que vocês vão conseguir desenvolver e resolver esses exercícios. O elemento polônio emite uma partícula alfa. Quais os números atômicos de massa do novo elemento X formado? 7. O elemento chumbo emite uma partícula beta. Quais são os números atômicos e de massa do novo elemento X formado? 8. O ferro 59 é o isótopo radioativo utilizado em diagnóstico de anemia. A equação nuclear para o decaimento do ferro como um emissor beta será, dá uma olhadinha, pensa um pouquinho. 9. O cobalto 60, utilizado em radioterapia no tratamento do câncer, reage emitindo uma partícula beta. E com isso transforma-se em quê? E o 10, na sequência radioativa, temos sucessivamente quais emissões? Então é isso, pessoal. Vamos encerrar nossa aula, né? Aí vocês vão enviar essa atividade para o e-mail fisicaaplicada@gmail.com até o dia 15 de maio, às 23 horas, pessoal. Ok? Agradeço a atenção de vocês. Nós temos um encontro marcado para sexta-feira, às 18 horas e 40 minutos. Fique com Deus, um grande abraço, até a próxima aula.